As ações que representam a força comunitária da nossa universidade em pauta na Unesc Rádio. Apresentação, Anderson de Jesus. Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Você está na Rádio Unesc, a nossa universidade em sintonia. Hoje é terça-feira, antevéspera de feriado nacional, 5 de setembro. Temperatura neste momento aqui na região de Criciúma é de 18 graus. Não está chovendo, é uma boa notícia, mas lamento informar que sexta e sábado volta a chover na região. Afinal de contas, estamos passando pelo El Niño, fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E para nós aqui no sul do Brasil, especial Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é período de muita chuva e, lamentavelmente, a gente sabe que tem transtornos, provocados por este excesso de precipitações aqui na região. Praia Grande, em 24 horas, foram 190 milímetros, Criciúma 100, Nova Veneza 130. Isso tudo, claro, gera alerta das defesas civis e aí isso vai seguir, pelo menos pelos próximos meses, é o que indica a previsão do tempo. No ar, o Unesc é a Comunidade, programa para destacar as ações de extensão da nossa universidade, e você pode acompanhar a nossa programação através dos nossos aplicativos para smartphones e tablets em iOS e Android, através também dos nossos aplicativos de streaming para Spotify, Deezer, SoundCloud, no nosso canal da Unesc TV no YouTube, onde estamos ao vivo. Ótima tarde para você. E também através do nosso site unesc.net. Hoje tenho o prazer de receber a Indianara Reynot para falar do evento importante de ontem, a nova estrutura da farmácia escola da nossa universidade. Indianara, boa tarde, prazer em recebê-la. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui falando de um projeto tão bacana que é a Farmácia Escola Unesc, que atende tantas pessoas aqui da nossa comunidade. Bom, eu vou aproveitar, eu vou falar da Farmácia Unesc depois, que a gente estava tricotando aqui antes de começar o programa, e nós vamos ficar um ano sem entrevistar a Indianara. A Indianara participou do último grande evento ontem e agora ela está com a mala já pronta para arrumar para a Lisboa, capital portuguesa. Então, um projeto interessante também de vida para minha carreira acadêmica, que é um pós-doutorado, Vou me atrever um pouquinho também a estudar algo um pouco diferente do que aquilo que eu estudo ao longo da minha trajetória acadêmica. A minha trajetória na área de farmácia, e ela foi muito voltada para a questão da gestão da saúde pública, gestão da assistência farmacêutica, questão de acesso a medicamentos. E agora eu vou estudar um pouquinho sobre a questão, de humanidades em saúde, como que se dá a narrativa entre os profissionais. E é um projeto bem bacana, ele pretende, na verdade, desenvolver uma disciplina para profissionais farmacêuticos, para o curso de farmácia lá da Universidade de Lisboa, que integra essa questão da medicina narrativa e do quanto as narrativas, e aquilo que não é dito ou que é subdito, entre profissionais de saúde, paciente profissional, pode interferir no cuidado em saúde. Então, estou bem com uma expectativa bastante grande, assim, de voltar com a mala repleta de aprendizados novos para poder compartilhar. E voltar a ser aluno é bom, É bom. Estudar é sempre bom, Anderson? A gente estava conversando que ao exercer a docência, obviamente que a gente, se obriga a estudar sempre, nos é exigido isso, essa relação da teoria com a prática. Mas quando a gente se coloca mesmo no papel de estudante, muda um pouquinho, E a gente fica com o tempo também para fazer isso e focar na questão do estudo. Então, estou bem animada com a possibilidade. Bom, e o bacana é você ir para uma universidade num outro país, é uma outra dinâmica. Claro, o próprio exercício da atividade de farmacêutico lá, de quem atua na área da saúde, é um pouquinho diferente. Bem diferente. Tem as características, E, sobretudo, você vai entrar num local fundado em 1864. Isso, E a cultura lá para a área de farmácia também é diferente, porque o sistema de saúde português, é diferente e os cursos de farmácia lá são muito antigos, bastante antigos. Então, vamos ver o que o próximo ano me reserva, Legal. Bom, mas antes de você iniciar a sua viagem, você conseguiu acompanhar ontem a inauguração de um novo espaço reestruturado, remodelado, extremamente importante para atender não só a comunidade, mas também a comunidade acadêmica. Isso, e isso me deixou bastante feliz, sabe, Anderson? Eu conversei muito com a professora Luciane, a respeito disso, e nesse ano que eu tive a oportunidade de vivenciar novamente o serviço de farmácia mais de perto, eu tinha duas
eu não sei se missão é a palavra, mas eu tinha 2 grandes objetivos, né? Que é a questão da farmácia solidária, de a gente poder criar ou estabelecer uma regulação em âmbito estadual, então a gente avançou já bastante nisso. E na farmácia escola, uma possibilidade de poder remodelar a farmácia, não só do ponto de vista de estrutura física, mas também de processos de trabalho, né? Porque a farmácia escola, ela já tem 14 anos. E nesses 14 anos, o volume de atendimentos na farmácia triplicou. O número de medicamentos inseridos no programa, ele aumentou substancialmente, né? Então, o próprio sistema de saúde, se a gente olha para o sistema de saúde de Criciúma, né, do ponto de vista da assistência farmacêutica, ele também vem se modificando. Então, a gente tem esse olhar, né, sobre esse projeto que é uma parceria tão bacana entre a Prefeitura, né, de Criciúma, a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma e o curso de farmácia, foi um desafio bem bacana que eu fiquei bastante feliz de participar. Para a gente entender, a gente tem aqui o programa de farmácia solidária e a farmácia escola. Como é que eles se dividem nesse processo? Isso. São 2 farmácias com funcionamentos totalmente diferentes, tanto do ponto de vista de gestão, né, do serviço de saúde, quanto da forma como o paciente acessa o medicamento. Então, quando a gente fala em, por exemplo, Sistema Único de Saúde, as pessoas elas têm 3 formas de acessar medicamento, né? Uma forma que é pela unidade básica de saúde, que atende às patologias mais comuns, mais gerais, hipertensão, diabetes. Então, a unidade de saúde é o primeiro lugar que um paciente ou que qualquer cidadão precisa procurar auxílio, né, para as questões de saúde. Então, lá a gente já tem a disponibilidade de medicamentos. Mas quando esse cuidado, quando essa necessidade de medicamentos, ela passa a ser uma necessidade mais especializada, quando a gente, por situações de saúde que se complicam, por exemplo, um quadro de asma. Se é uma asma leve, ela é tratada na unidade básica, mas se ela passa a ser uma asma moderada a grave, ela já exige medicamentos com uma tecnologia maior e um custo mais elevado. Então, para que o paciente possa acessar esses medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, se estabeleceram protocolos clínicos. Então, a gente não vai ter, por exemplo, um formoterol e budesonida para qualquer paciente com asma. O SUS fornece para pacientes que atendem critérios clínicos do protocolo. Então, tem que apresentar exame médico, tem que apresentar comprovante de residência, porque essa distribuição é por município, né? Então, esta forma de acesso aos medicamentos, que a gente diz que são medicamentos especializados ou medicamentos de alto custo, ela se dá aqui em Criciúma, na farmácia Escola Unesc. Então, a farmácia Escola, ela é uma farmácia vinculada ao Sistema Único de Saúde, que atende os pacientes mediante um encaminhamento médico e seguindo protocolos. Diferente da farmácia solidária. A farmácia solidária, ela não é vinculada à rede pública de saúde, mas ela é uma iniciativa que surgiu a partir de parcerias, né, da Unesc com a Cruz Vermelha, para que a gente pudesse reaproveitar e reutilizar medicamentos que não são mais utilizados pela população. Então, a gente faz toda, né, a parte de campanhas de arrecadação de medicamentos para retirar das casas esses medicamentos que, né, estão vencidos, que estão lá guardados e não mais utilizados. Quando eles chegam na farmácia, a gente faz toda uma triagem, né, com uma avaliação visual desses medicamentos e seguindo alguns critérios, né, se tem registro na Anvisa, enfim. E uma vez eles estando aptos, né, para o consumo, a gente disponibiliza para doação mediante receita médica. Então, qualquer receita, pública, privada, né, não precisa de encaminhamento médico, porque são medicamentos que nem sempre tem disponíveis no SUS. E essa parte, né, no caso da farmácia solidária, tem aí são múltiplos benefícios, né? Você impede que a pessoa continue tomando o medicamento quando o tratamento dela já acabou, que o medicamento fique em casa e alguém tome sem ter noção exatamente do que que ele vá sendo descartado no aterro sanitário sem ter o devido tratamento, porque precisa ter um destino diferenciado, e acaba tendo essa parte solidária realmente de servir quem precisa. De reutilizar, né? Essa questão de medicamento, Anderson, ela é discutida no mundo inteiro, assim, porque o medicamento, ele é um produto químico.
E ele é uma tecnologia, né? Se aplicou uma tecnologia para desenvolver um medicamento. Então, assim como todo produto químico, ele exige cuidados na administração. Então, se ele não é administrado, ingerido, né, consumido de maneira adequada, ao invés de fazer aquilo que ele se propõe a fazer, que é uma melhora clínica, ele pode piorar a situação de quem está fazendo uso. Se discute muito a questão do próprio suicídio por uso de medicamentos, né? Então, intoxicações, é elevadíssimo o número de intoxicações por uso inadequado. E também as questões ambientais. Então, assim como se tem, né, todo o cuidado para a gente poder descartar uma pilha, descartar um termômetro, a gente tem que ter o mesmo cuidado para o descarte de medicamento. Então, o medicamento ele é um produto químico também, que não pode cair no meio ambiente de qualquer forma, porque ele também promove, né, contaminação no meio ambiente. Então, a farmácia solidária, ela nasceu com o propósito de promover acesso e uso racional de medicamentos. Quando a gente fala em uso racional, a gente fala em promover o uso correto desse medicamento, diminuir a intoxicação medicamentosa, trabalhar o armazenamento domiciliar desses produtos e fazer o descarte. E quando a gente fala de acesso, a gente olha para o braço de que nem todas as pessoas conseguem adquirir, né, os medicamentos de que precisam, e aí a gente consegue, por meio da reutilização de medicamentos, ajudar essas pessoas, né, a melhorar o acesso. Janara, voltando à questão da farmácia escola, ela é de fato um espaço de, além de ser, né, um acesso do cidadão à lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde, ela é também um espaço de aprendizagem para o acadêmico. Muito importante, inclusive. Os cursos de farmácia no Brasil, eles precisam ter um ambiente escola, que a gente chama de, né, farmácia universitária, farmácia escola, e existem várias possibilidades de desenvolver esse espaço. A Unesc, ela é uma instituição, o curso de farmácia tem um projeto muito diferenciado, porque a gente tem 2 espaços de aprendizagem, que é a farmácia solidária e a farmácia escola, né? Na farmácia escola, a gente optou, ao invés, por exemplo, de fazer uma parceria com uma farmácia privada, a gente optou em fazer uma parceria com o Sistema Único de Saúde, no componente da assistência farmacêutica, que é o mais complexo, que é esse componente especializado. Então, o estudante, ele tem a oportunidade, nesse componente, de lidar com todo o itinerário terapêutico do paciente dentro do sistema de saúde, porque quando ele chega lá na farmácia escola, ele já passou pela unidade básica, ele já passou por outros pontos do sistema, né? E também ele tem a oportunidade de lidar com a complexidade clínica que esse sistema oferece, porque lá a gente atende pacientes com patologias mais graves, com patologias crônicas, que precisa apresentar o exame médico, os exames clínicos. Então, a gente também consegue trabalhar uma complexidade clínica, né, com esses estudantes. Então, ele é um cenário fantástico, assim, de aprendizagem que possibilita N situações, né, N possibilidades para a gente. Ou seja, né? e deixa, quando daqui sair graduado, o profissional muito mais preparado, né? Muito, muito. Porque ele compreende as dificuldades, né? Quando a gente promove o aprendizado num cenário real, é diferente, né? E a própria graduação multi se propõe a isso, né? É um aprendizado pela experiência. E a experiência, ela promove no estudante essa coisa, né, do romper aquele status quo que ele tem, às vezes, né? Ele provoca o estudante a passar por situações que ele nunca vivenciou. Então, é na farmácia escola, por exemplo, que a gente visualiza, né, a primeira vez que ele dialoga com o paciente que vem com uma receita médica e que faz perguntas para ele sobre o medicamento. Uma coisa é a gente falar sobre em sala de aula ou discutir, outra coisa é quando o paciente pergunta e o estudante precisa fazer o que eu chamo de tradução, né? Não adianta ele pegar o que está na bula e repetir, ele tem que fazer um processo de tradução para que o paciente possa compreender. Então, é muito legal, assim, fazer a discussão com os estudantes e ver o quanto eles vão aprendendo, né, com essa questão da comunicação, a questão de, nossa, como é importante, professora, saber onde busca a informação correta do medicamento, e aí eles ficam nervosos porque o paciente está esperando e ele não quer demorar, né? Então, são aprendizados muito, muito legais. O que tem de novo nesse espaço que foi entregue ontem? Basicamente, assim, estrutura física bastante, e aí a gente traduz isso em humanização, né?
quando a gente lida com saúde, a humanização ela é um aspecto muito importante para o cuidado. A farmácia escola, ela cresceu muito nos últimos anos. Então, quando ela veio para a Unesc, ela veio com 2.700 pedidos de medicamentos, né, processos prontuários. Hoje ela está com 5.000. Então, o número de pacientes, ele duplicou, né? Praticamente triplicou, se a gente considerar outros programas que a gente atende ali. Então, havia uma necessidade de a gente ampliar guichês de atendimento, ampliar as salas de atendimento, para que esse estudante, né, e a própria equipe da farmácia escola pudesse ter um ambiente mais acolhedor para fazer a escuta desses pacientes. Então, a gente ampliou um pouquinho o espaço, né? Já possibilitou a gente aumentar o número de pontos de atendimento, e a gente também conseguiu ampliar a área de armazenamento de medicamentos, porque quando aumenta os pacientes, aumenta o volume. E o farmacêutico, ele é um profissional que ele lida não só com a clínica, mas também com a gestão de estoques, logística, né? Toda essa parte o farmacêutico também trabalha. Então, a gente conseguiu atualizar, né? Ajustar a farmácia para que ficasse um ambiente muito, muito mais acolhedor. E, aliás, esse último mês lá foi muito bacana, porque a gente ouve os pacientes, né, chegando e elogiando. Então, muito legal, porque eles também se sentem, né, acolhidos e respeitados, né, pela iniciativa da Unesc. A gente vai para o intervalo, retorna em seguidinha para falar mais sobre farmácia escola, para falar um pouquinho também da profissão que mudou muito, né? Hoje o primeiro contato do cidadão com a saúde, por vezes, é o farmacêutico. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Aprenda com quem tem experiência, mais de 10 anos em ensino à distância. A Unesc Virtual é sua universidade. Unesc Virtual, tradição e inovação para EAD. Unesc Virtual, a menor distância entre o seu futuro e você. Unesc Virtual, tradição e inovação para EAD. Unesc Virtual, a menor distância entre o seu futuro e você. Aprender um novo idioma ajuda você a melhorar o raciocínio, amplia a sua concentração e ainda dá um up na sua carreira, abrindo novas portas no mercado de trabalho. No Instituto de Idiomas Unesc, você encontra cursos de inglês, alemão, espanhol, italiano, francês e também português para estrangeiros. Tudo isso com a qualidade Unesc. Saiba mais no e-mail institutoidiomas@unesc.net ou no 3431-2663. Ser um facilitador do seu processo de aprendizagem é a nossa missão. O SAMA Unesc é o setor de apoio multifuncional. Aqui os acadêmicos encontram profissionais especializados que vão lhe ajudar a superar qualquer barreira. O atendimento é gratuito. Para agendar seu horário, entre em contato pelo 3431-4512. O desejo de ampliar o acesso ao ensino, formando estudantes capazes de impulsionar o desenvolvimento da nossa região, fez nascer a Unesc. Há 55 anos, a nossa universidade comunitária coloca em prática todo o potencial de transformação do conhecimento. Na formação de pessoas, no atendimento às comunidades e no desenvolvimento de projetos que mudam a vida de tanta gente. Hoje, a Unesc é uma instituição que ultrapassa fronteiras, unindo diferentes olhares, provocando novas experiências e antecipando soluções para um mundo melhor. Unesc, 55 anos. Construindo o futuro juntos. O Unesc Carreiras aproxima você, estudante, do mercado de trabalho. Aqui você encontra oportunidades de estágio, empregos, programas de trainee, gestão de carreiras e ainda tem oportunidade de se relacionar com empresas parceiras da nossa universidade. Nosso programa também oferece para seus conveniados uma parceria com o Núcleo de Empreendedorismo da Unesc, para capacitar alunos, egressos e colaboradores das empresas conveniadas. Aqui, você aluno e você empregador vão encontrar oportunidades de se relacionar, de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula na prática, desenvolver crescimento mútuo, inovação e empreendedorismo. Para mais informações, entre em contato pelo 3431-2685 ou pelo e-mail carreiras@unesc.net.
Cada dia que começa, abre uma nova janela de oportunidades. Uma outra chance para vivermos experiências únicas. Seja fazendo coisas novas ou repetindo tudo aquilo que nos faz sorrir. E você, sabe o que lhe faz feliz? Aquilo que faz você se sentir vivo, que deixa seus olhos brilhando? Sabe aqueles instantes fascinantes que motivam a seguir em frente e fazem tudo valer a pena? Então, quais são os seus propósitos mais inspiradores? Podemos ter bons motivos para fazer muitas coisas, mas é o que a gente acredita que impulsiona para valer a nossa vida. A Unesc é a soma do que muita gente acredita. É onde sonhos individuais e coletivos que movimentam mais de 170 cursos presenciais, à distância e híbridos, de graduação, pós-graduação, especialização, técnicos, extensão, ensino fundamental e médio, além de programas de mestrado e doutorado. A Unesc promove uma jornada com diferentes experiências, formando pessoas capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Sorrisos que se multiplicam nos diversos serviços prestados de forma gratuita por nossa universidade. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. Em 2022, a Unesc doou aproximadamente R$1,5 milhão em medicamentos na farmácia solidária, contemplando 9.100 pessoas. Na unidade judiciária de cooperação, a Unesc realizou 2.061 atendimentos jurídicos. O Museu de Zoologia recebeu 18.793 visitantes por intermédio de 157 instituições parceiras. O Unesc em Dança, no ano de 2022, contou com 800 bailarinos em 100 apresentações infanto-juvenil e sênior. Nos últimos 21 anos, mais de 100.000 espectadores já assistiram gratuitamente o Unesc em Dança. Temos 418 projetos de pesquisa, 155 laboratórios de ensino, 221 projetos de extensão, 4.500 bolsas de estudo, além de uma biblioteca com mais de 166 mil volumes à disposição dos nossos estudantes, brasileiros e de outras 8 nacionalidades diferentes. Não são apenas números. Isso é uma grande universidade em ação. São pessoas transformando a vida de outras pessoas. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. Estamos de volta com o nosso Unesc e a comunidade, hoje recebendo a professora Indianara Reinaud, e a gente, durante o intervalo aqui, recebeu as fotos da professora Rose Reinaud, agora devidamente aposentada. É. Por enquanto. Por enquanto. Eu não sei quanto tempo ela aguenta. Diz ela que agora é de verdade, né? Vamos ver. Mas ela tem muito a contribuir, né? E já contribuiu muito e é uma inspiração, né, na área de educação. Então, tenho muito orgulho dela. E ela também fez muito pela região toda, não só por Criciúma, né? Então, muita gente passou pelas mãos da professora Rose também. É verdade. Aliás, eu brincava com ela secretária agora há pouco em Içara, e aí eu disse, professora, não dá, porque não dá para criar polêmica, o jornalista gosta sempre de criar uma polêmica, não dá, todas as respostas são muito técnicas, muito precisas, não tem margem, né? Então... Sim, ela é um elemento altamente mediador, né? Eu acho que é uma das capacidades que ela tem de mediação, é fantástica, né? Então, é difícil mesmo criar polêmica com ela. Ela só sorri. Quando a gente pega no pé dela, sorri, tá tudo certo. Indianara, o papel hoje, né? Você falou antes do intervalo, dessa questão de humanizar o atendimento, da acolhida e em especial, né, e aí vale muito para o Sistema Único de Saúde, mas vale de maneira geral. Por vezes o acolhimento resolve muito problema, né? Aquele receber bem o cidadão resolve metade dos problemas, né? Muito, e hoje, se a gente olha para o sistema de saúde no Brasil, ele tem, né, as unidades básicas, mas ele tem muitas farmácias, que mesmo sendo privadas, elas fazem parte do sistema de saúde nacional, né?
E muitos de nós, antes de procurar uma unidade de saúde, por exemplo, ou ir para uma consulta médica, a gente vai até uma farmácia, né? Aliás, um dos grandes problemas que a gente tem hoje no Brasil é a questão da automedicação, né? Das pessoas utilizarem o medicamento sem a devida orientação. Então, o profissional farmacêutico, hoje, ele é um profissional de saúde que ele é muito disponível para a população. Ele está disponível para a população para prestar as orientações, identificar problemas, né, com relação ao uso do medicamento e encaminhar para os profissionais adequados, muitas vezes. Então, o profissional farmacêutico, ele tem um papel importantíssimo na questão de saúde, né, quando a gente fala do acesso à saúde. E é aquilo que eu comentei antes do intervalo, né, por vezes, geralmente o procedimento você vai lá na UBS, o famoso postinho, né, para ser o primeiro acesso, mas o estilo do brasileiro é procurar direto a farmácia. Olha, estou com uma dor aqui, o que você me recomenda? E o farmacêutico tem que ter esse preparo para dizer, olha, peraí, né? Vamos conversar um pouquinho. E sabe que a gente tem no Brasil, assim, essa questão da comercialização do medicamento, ela é muito violenta, né? Então, a gente tem uma forte pressão da indústria farmacêutica, estimulando a venda de produtos farmacêuticos, né? Hoje a gente tem no Brasil regulações para propaganda de medicamentos, por exemplo, mas quando eu era adolescente passava propaganda na TV, né? Com o preço, de medicamento, inclusive. E quando saía propaganda na TV, o povo corria para a farmácia para comprar. Hoje em dia a gente já tem uma regulação maior sobre isso, mas ainda há um estímulo muito grande ao consumo de medicamento, como se o medicamento por si só fosse resolver todos os problemas da vida, né? Então, a gente fala muito da questão do uso racional desses medicamentos, porque o medicamento é importante, sim. É uma tecnologia que aumentou a sobrevida, sim. Hoje a gente vive mais tempo por conta das tecnologias e eu diria que uma das principais é o medicamento, né? Ele aumentou muito a sobrevida da população. Mas ele precisa ser usado com racionalidade. E é comum as pessoas não conhecerem sobre, né? Não sabem que é uma molécula química que vai interagir com o receptor e que pode interagir com outro produto, né? Seja ele químico farmacêutico ou não. Então, o profissional farmacêutico é aquele que consegue identificar possíveis problemas, né? E aí a importância é de que as pessoas procurem o farmacêutico, porque nem sempre o contato dele na farmácia é com um profissional farmacêutico, né? Às vezes ele não consegue ter esse contato. E para a gente conseguir identificar esses problemas, a gente precisa de um diálogo um pouco mais aprofundado, né, com o usuário do medicamento para conseguir agir da melhor maneira. Tem essa questão da automedicação que você fez referência há pouco, Indianara, que ela era já, né, estimulada pelo vizinho, pela comadre, pelo amigo. Hoje. Tomei, fez um bem, toma também. A pessoa vai lá e toma. Hoje ainda é ainda assim. Tem, né? Hoje ainda Hoje acho que ganha o Dr. Google também ajudou um pouquinho, né? Ajuda, o Google ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Mas eu fui fazer recentemente, semana retrasada, estava fazendo um levantamento sobre reutilização de medicamentos, né? E aí fiz um levantamento bibliográfico, enfim, fui dar uma olhada nas experiências. E muito assim, com um olhar para a farmácia solidária mesmo. Identifiquei, por exemplo, trabalhos que avaliam grupos de Facebook, onde as pessoas indicam os medicamentos umas para as outras, né? Então, é uma iniciativa que ela é perigosa. Não tem nenhuma mediação de profissional de saúde e ela acontece com mais de 10 mil seguidores e está lá acontecendo. Então, a gente ainda tem, né, muitas coisas que a gente precisa trabalhar para avançar. E começa, às vezes, em coisas simples, né? Que é o armazenamento do medicamento em casa. Como jogar fora o medicamento? Por que não pode dar para a vizinha? Então, quando a gente faz muito isso, né? Com os alunos de farmácia e na própria farmácia solidária, de ir nas casas e fazer essa entrevista com as pessoas e tabular esses dados. E é impressionante o número de pessoas que tem ainda essa dificuldade, né? Então, a gente tem bastante trabalho pela frente. Quando não é muito raro, né? O médico receitou determinado medicamento e aí ele cumpriu o seu papel, né? Fez o efeito. Daqui a pouco a pessoa, eu vou comprar mais um, que fez um bem danado e continua tomando, né? Se o médico te mandou tomar 30 dias, provavelmente se passar disso vai ter algum problema. Mas as pessoas acham que não tem problema, né? Porque o paciente, ele faz parte da rede de atenção, né? Então, eu brinco com os alunos, como é que o medicamento chega no paciente? Daí a gente começa lá na molécula, alguém descobriu a molécula, né? Um pesquisador descobriu uma molécula nova. Aí foi feito todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento para que essa molécula se transformasse numa forma
forma farmacêutica. Aí tem toda a parte de pesquisa para a gente poder lançar esse medicamento no mercado. Aí vai para uma indústria, toda a parte de produção, mais alta tecnologia sendo investida. Aí tem que ir para uma distribuidora e toda essa cadeia tem pessoas envolvidas. Aí o paciente vai no médico, o médico prescreve, dessa prescrição vai para um lugar, pode ser unidade básica, mas uma farmácia, né? E aí, para a gente ter uso racional, eu tenho que ter tudo nessa cadeia certinho funcionando. Mas se eu fizer tudo certinho funcionando e chega lá na hora, o seu João chega em casa e diz, não vou tomar. A gente não teve uso racional de medicamento. Então, o paciente, ele é um processo ativo e importante do uso racional de medicamentos, né? E não pode jamais ser desconsiderado. Porque ele pode não tomar, ou ele pode dobrar a dose, ou ele pode tomar errado. E aí, tudo que foi feito, né, anteriormente cai por terra. Então, ele é um processo complexo, bastante complexo. E a gente, agora, sob o ponto de vista da atividade do profissional de farmácia, ao longo dos últimos anos ela se valorizou, ela se modificou, se modernizou. Nossa. Houve uma evolução muito grande. Acho que final dos anos 90, quando se entrava numa farmácia, e elas não eram tantas quanto são hoje, mas raramente você via um farmacêutico, né? Ele passava lá só para dar o ok. Para assinar, só para assinar, eles diziam, né? Hoje não, hoje você tem a presença, você tem uma legislação mais rígida, você tem uma consciência da população também de ter essa confiança no farmacêutico. Isso ajudou muito a valorizar a profissão, né? Ajudou bastante, e algumas políticas nacionais também contribuíram com isso, e estaduais, né? Então, eu cito, por exemplo, a política do medicamento genérico, quando ela surgiu. Quando essa política surgiu, estava escrito, tinha um artigo na lei. Somente dispensação, somente pelo, né, a intercambialidade, somente pelo profissional farmacêutico. Então, são políticas que vão também incentivando, e o próprio Conselho Regional de Farmácia, né, que tem esse papel de fazer a fiscalização do exercício profissional. Santa Catarina, quando a gente olha no Brasil, é o estado com o maior índice de profissionais presentes, porque a gente tem também uma fiscalização atuante, né, do ponto de vista do conselho. E a própria profissão, ela veio avançando. Então, a gente também trabalha, porque a visão que as pessoas têm do farmacêutico, muitas vezes, é essa da farmácia, somente. A farmácia de dispensação, que a gente chama, né? E não, o profissional farmacêutico, ele está em vários lugares, né? Ele está na indústria, produzindo medicamento, ele está num laboratório de análises clínicas, fazendo exames clínicos, ele está numa indústria de alimentos, fazendo controle de qualidade, está no meio ambiente, fazendo qualidade da água. Então, ele está na estética, enfim, são mais de 90 áreas de atuação que o profissional farmacêutico tem. Então, ele é um profissional bastante versátil, e que durante o nosso processo de formação, a gente faz a graduação em farmácia, né? Mas ela nos exige um período de especialização. A gente precisa escolher um caminho a seguir, né? Então, eu optei pela saúde pública, pela saúde coletiva, gestão, mas poderia ter optado pela indústria. E aí, eu ia ter que me aprofundar nesse caminho e faria uma outra trajetória, né? Então, eu costumo dizer que a farmácia tem lugar para todo mundo, Anderson. Todo mundo. Quem gosta de gente, quem gosta de trabalhar mais sozinho, quem não gosta de trabalhar com ninguém, quer ficar mais ali, né, só fazendo o exame clínico. Então, a farmácia tem lugar para todo mundo. E, sobretudo, essa valorização que a gente citou agora tem um papel fundamental da universidade. A partir do momento que ela tem uma estrutura como essa que a gente falou, de uma farmácia-escola, de um trabalho de extensão que é educativo para a comunidade, a partir do momento que você entrega para a comunidade profissionais capacitados, você valoriza a profissão. Sim, e a própria formação geral, né, Anderson? Eu participei durante muitos anos como conselheira regional de farmácia e fui diretora do Conselho Regional de Farmácia, né? Então, eu fiquei ali de 12 a 15 anos, mais ou menos, no movimento da categoria profissional. E é impressionante o papel das universidades comunitárias no processo de valorização do profissional farmacêutico em Santa Catarina. Porque no início a gente só tinha a Universidade Federal formando farmacêuticos. Então, quando a gente vinha aqui para a região sul, por exemplo, não tinha profissional disponível para assumir os lugares, né?
tenho colegas até hoje, que inclusive professores da Universidade do Rio Grande do Sul, que vieram para Santa Catarina, porque aqui não tinha profissional farmacêutico, né? E estão conosco até hoje. E na medida em que as universidades comunitárias começam a formar profissionais farmacêuticos, a gente começa a interiorizar esse processo, né, de assistência farmacêutica dentro do estado de Santa Catarina. E isso é muito visível pela presença do profissional e a diferença na saúde das pessoas que ele faz, né? Então, o Hospital São José, se não estou enganada, hoje tem 15 farmacêuticos, teve um no início, né? Eu estou falando de 20 anos atrás, 24 anos atrás, né? Quando eu me formei. Então, é um movimento de expansão muito grande, porque na medida em que o farmacêutico entra e começa a mostrar a diferença, ele mostra o seu valor e o mercado também acaba tendo maior necessidade desse profissional, né? Então, as universidades, elas têm um papel, nossa, fantástico, assim, impressionante. Janara, obrigado pela vinda aqui ao estúdio da Rádio Unesc. Parabéns pelo trabalho, pela inauguração e uma boa estada na terra lisboeta. Que bom. Eu que agradeço, que eu vim aqui pensando, vou falar só da farmacescola, desde eu pude falar da profissão e assim, eu amo ser farmacêutica e estou bem feliz com esse meu momento de vida, assim, retornando para a profissão. Então, tá bem legal. Muito obrigada pela oportunidade. Ora, pois. Conversamos com a Indianara Reynot, falando de inauguração da nova estrutura da nossa farmácia escola, falando de farmácia solidária, falando da profissão de farmacêutico no nosso Unesc e a comunidade desta terça-feira. O programa, especificamente falando sobre a extensão da nossa universidade, volta na próxima semana. Mas ao longo do dia tem mais informação aqui na Rádio Unesc. Siga conosco. Você ouviu Unesc e a comunidade. Aprenda com quem tem experiência.